Do escândalo dos desvios em aposentadorias e pensões, o presidente Lula nomeia um novo presidente do INSS. No Congresso, a oposição articula a criação de uma CPI para apurar as fraudes do INSS. Quem vai contar tudo pra gente ao vivo, direto de Brasília, é o João Pedro Melo. JP, quem é o novo presidente do INSS? Bom dia para você. Bom dia, Carlinha. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, essa história que rendeu muito ao longo da semana, né? Mas já está publicada no Diário Oficial da União a nomeação do novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social. Por determinação, então, do presidente Lula, procurador federal Gilberto Valer Júnior foi nomeado ontem pela ministra-chefe substituta da Casa Civil, Miriam Belchior, como novo presidente do INSS. Ele vai substituir Alessandro Stefanuto, que foi demitido do cargo em meio à revelação de um escândalo de desvios bilionários das contas de aposentados e pensionistas. E é bilionário mesmo, são quase 6 bilhões de reais. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais e ingressou no INSS em 1988. Gilberto Valer Júnior ocupou os cargos de corregedor-geral do INSS de 2001 a 2004 e subprocurador-geral entre 2007 e 2008. Também trabalhou na Controladoria Geral da União como ouvidor-geral e corregedor-geral, agora sim. Atualmente ocupava o cargo de corregedor da Procuradoria-Geral Federal, um órgão da Advocacia Geral da União. E aí a gente parte para outra parte dessa história, né? A investigação da Polícia Federal aponta que foram desviados mais de 6 bilhões de reais, esses descontos ilegais do INSS, e o presidente Lula ontem se manifestou publicamente pela primeira vez sobre esse fato. Em pronunciamento sobre o Dia do Trabalho, ele confirmou que os valores serão ressarcidos aos beneficiários que foram lesados nessa situação. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Bom, dos mais de 6 bilhões de reais que a gente falou, né, que foram descontados de aposentados e pensionistas, ainda não é possível saber quanto foi recolhido de fato sem autorização. A gente falou sobre o número de 96% no início da semana, mas não é possível dizer exatamente quanto foi. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lembra que essa é uma definição importante para que o governo saiba o gasto que vai ter com o ressarcimento. Estamos aguardando a CGU e a AGU nos envolverem numa etapa subsequente para tratar desse assunto. Essa questão ainda está no âmbito da CGU. O Vinícius, inclusive, esteve comigo aqui ontem falando disso. A orientação do governo é, evidentemente, reparar o dano causado pelas pessoas que foram responsabilizadas pelo que aconteceu. Mas a maneira de fazer, ontem eu conversei com o Vinícius, ainda não está formatada. Tem as reclamações que foram feitas ao longo desse período, que foram formalizadas a um conjunto de aposentados que não formalizaram queixa, mas que teriam direito se demonstrado que o débito foi feito indevidamente. Nós vamos encontrar o caminho para isso, porque essas pessoas foram lesadas, né? Nós vamos encontrar o caminho de reparação. Bom, e essa é uma situação um tanto quanto delicada, né? Porque a gente falou no início da semana que o pessoal tinha que consultar lá o meu INSS para saber o que foi descontado e o que não foi descontado. E se tivesse sido descontado, para pedir ali uma espécie de ressarcimento por dentro do próprio aplicativo. Então, muita gente ainda tem que fazer esse caminho, que foi o que disse o ministro Fernando Haddad. Bom, a gente destaca outra parte também, que é a parte política dessa situação. A oposição ao governo protocolou na Câmara dos Deputados o pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essas fraudes no INSS. A gente falou que isso poderia acontecer depois do feriado, acabou acontecendo antes porque foi atingido o número de 185 assinaturas para a abertura desse processo. São 14 a mais do que o mínimo necessário. A instalação ainda depende de um aval do presidente da casa, o deputado Hugo Mota. Ele diz que vai avaliar primeiro outros 13 pedidos de CPI que estão na fila de espera antes de tomar uma decisão. O que o regimento da Câmara diz?
que apenas 5 comissões devem funcionar de maneira simultânea, ou seja, 5 CPIs. Se esse pedido não avançar, a oposição já está preparando uma alternativa em conjunto com o Senado. Qual que é a ideia? Instalar uma comissão parlamentar mista de inquérito com a participação de deputados e senadores. E quem explica isso é o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante. Vamos ouvir. Lógico que nós vamos defender a CPI daqui da Câmara, mas paralelo a isso, como ação conjunta da oposição, Coronel Zuco, vice-líder da oposição que está aqui, deputado Cabo Gilberto, está sendo coletadas assinaturas de uma CPMI da Câmara, liderada pela Coronel Fernanda do PL e pela senadora Damares no Senado, que se tiver algum tipo de problema regimental aqui para atraso, nós queremos uma CPI já, para resolver o problema desses aposentados para que parem de roubar. Bom, e a base aliada do governo, por outro lado, está pressionando para que essa CPI não saia do papel. Quem defende isso é o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias. A gente tem muito receio de ficar naquele fla-flu aqui e não investigar nada. Às vezes tem CPI que, ao invés de investigar, ela acaba atrapalhando e tem o intuito de atrapalhar a investigação. Bom, segundo o regimento da Câmara, o prazo de funcionamento de uma CPI é de 120 dias, prorrogável por mais 60 no caso de uma necessidade. A gente, claro, vai seguir acompanhando esse assunto ao longo desse Dia do Trabalhador, mas o fato é que essa CPI está praticamente saindo do papel de fato, pessoal. Nossa, mas não é que tem CPI que não dá em nada. Quase todas não dão em nada, né? Esse é o histórico, né? Habitual das CPIs. Vamos ver se essa aí vai ser como a maioria delas mesmo, só palco. Palco para, em geral, a oposição. É claro que ela é um instrumento de oposição mesmo, né? Só que é um instrumento muito mal utilizado, em que, em geral, só serve para palco político, né? Para disputa política, não serve efetivamente para investigar e produzir algum resultado. A gente confia mais numa investigação e numa apuração em produção de resultado a partir da operação da Polícia Federal. Né? Com gente indo presa, com mandado de busca e apreensão, com processo correndo pelos meios jurídicos e não por uma CPI cá entre nós, né? O histórico não nos faz acreditar que uma CPI vai resolver alguma coisa, né? Principalmente nesse ano, né? E no ano que vem também, em véspera de ano eleitoral. A exploração política disso. A exploração, porque em geral a CPI, ela serve para isso, né? Quando a investigação não avança o bastante, você bota ali o pessoal, bota Congresso no meio para acelerar e encontrar outras provas que não foram apresentadas, nesse caso aqui pela Polícia Federal, mas a Polícia Federal aparentemente tá com tudo na mão. Tá com e é muita coisa, né? É muita coisa. A gente não tá falando aqui, não é para investigar ou não é para ter... Não, tem que ser investigado, como está sendo investigado, porque é um escândalo, aliás, um dos maiores escândalos que a gente viu nos últimos tempos. É muita gente envolvida, né, de todos os escalões dentro do INSS, com gente dentro do governo, inclusive, sendo investigada, e com muita gente aposentados e pensionistas prejudicada, né, sendo enganada e roubada por um órgão ligado ao governo. Né? Muito revoltante, gente. É um escândalo muito grande esse aqui. E pior, apesar de o presidente Lula falar, do ministro Fernando Haddad falar, a gente não tem clareza até aqui de como essas pessoas vão ser ressarcidas e quando efetivamente. Né? Não há uma clareza. É muito dinheiro envolvido, é muita gente envolvida e o pior, as vítimas é que vão ter de ir atrás. Porque são elas que têm que identificar se foram vítimas disso mesmo. As pessoas têm entrado ali no meu INSS para identificar se os descontos ilegais foram realizados, desde quanto, qual o valor que isso representa, para que então façam o pedido. Né? Então, houve uma demora muito grande para a suspensão desses descontos que estavam acontecendo ilegalmente, a despeito do conhecimento que já havia por parte do ministro Carlos Lupe, como a gente já falou aqui. Ele sabia, foi alertado pelo menos 6 vezes desde 2023, e esses descontos continuaram acontecendo. Então, é muita coisa para a gente investigar, apurar e para punir. Muita gente para ser punida. Mas é isso, com as pessoas que ainda não sabem exatamente quando vão ser ressarcidas, né? E de que maneira, porque aparentemente vai ser com dinheiro público, né? Não tem muito o que fazer, né, JP? Que outra saída haveria? Não tem outra saída, de fato, Sheila, e o que a gente estava também conversando aqui nos bastidores com o pessoal da própria área econômica do governo é que provavelmente esse vai ser o caminho mesmo, viu? Utilizar o dinheiro público para ressarcir essas pessoas, mas a grande esperança do governo nesse ponto é de tentar resolver aquela crise
que foi inclusive um tema levantado pela Carlinha logo no primeiro dia a respeito disso, que é uma crise de confiança com o INSS. As pessoas, o governo está na esperança de resolver essa situação através dessa investigação, e é por isso que não quer que tenha esse palco todo dentro de uma CPI no Congresso Nacional. Eles querem que a investigação continue sendo feita por meio da CGU e por meio da Polícia Federal. Essa a fala de pessoas da equipe econômica, obviamente. Dentro do Congresso, alguns parlamentares têm interesse mesmo nessa CPI. E é isso que a gente vai continuar acompanhando. Mas, por enquanto, o caminho é, de fato, o uso do dinheiro público. É a tal da crise de confiança. Essa aí é bem difícil mesmo de ser restabelecida, né? A relação de confiança. Agora a gente tem que ver a crise do blackout da redação de Brasília, porque JP tá escuro, aí onde você tá? Rapaz, o que aconteceu? É conta de luz mais cara a partir de hoje. Nossa, em algumas regiões. Não sei Vou montar uma o que houve, CPI aí pra saber o que tá acontecendo nessa escuridão. A câmera aqui, hoje, e mesmo com a luz do estúdio ligada, tá aqui uma luz ligada na minha frente, tem uma aqui em cima também, mas parece que tô completamente num blackout, né? Eu tá não sei o que penumbra. aconteceu. Vamos tentar ajustar tudo para as próximas entradas aqui, mas realmente tá uma escuridão, não sei o que houve. Feriado, já Tá bom. Feriado. Um beijo pra aí, você. Tamo juntos, pessoal. Bom trabalho. Até mais. A gente vai